Olá, pessoal, boa noite. Oi, boa Oi, noite. Thaís, tudo bem? Bem, e você? Vamos começando aqui a nossa live ao vivo, então. O pessoal está entrando ali devagarinho. 5 minutinhos atrasada, mas faz parte, né? Sim, sim. Sabe que o ao vivo sempre tem dessas coisas, né? Quando chega no último minutinho, quem está Verdade. acostumado com o ao vivo já sabe, né? Que é assim que acontece. Eu tentando entrar e caindo, e eu falei assim, nossa, vamos lá. Acontece, normal, né? É, Deixa eu ver quem é que está aqui. Ah, Vivi tá ali. Oi, Vivi, tá me vendo? Dona Marzi, mamãe, também tá ali assistindo a nossa live. oh, que legal. O pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? Sim, sim. Acho que é um horáriozinho que o pessoal tá bem, chegando em casa, É, começando a nesse horário, às vezes o acompanhar. pessoal tá meio correndo ainda, né? É, depende do horário, né? Às vezes é que cada um acaba tendo uma rotina diferente. Sim, mas faz parte, né? A gente faz em vários horários as lives daí. Aí um cafezinho aí? Acabei de tomar. Eu prefiro trazer o meu pra cá, que de vez em quando dá uma coceirinha na garganta. É, quando começa a falar demais, né? Aí a gente já Sim, começa né? a ficar Aqui nós não rouca. podemos falar demais porque o Instagram nos corta, né? Quando der 1 hora, ele vai nos cortar da nossa Nossa, live. é uma pena. Vamos, vamos esperar uns 2 minutinhos só para ver se o pessoal entra mais gente Uhum, ali. Depois a gente já começa aqui. tá. É, eu conversei bastante com o pessoal, chamei bastante gente. Eu acho que é uma live de extrema importância a relação do emagrecimento. Eu tô nesse processo também. Uhum. Então, eu acho que é bem importante as pessoas que buscam mais saúde vinda através do emagrecimento. Sim, muito importante, sim. Vamos comentar, então, já que o pessoal não entra, falando de emagrecimento e saúde, o caso que aconteceu a semana passada, né? Aí em São Paulo, né? Pessoal que está aqui que não conhece a Thaís é estudante de nutrição e ela é de São Uhum. Paulo. Isso, eu estou no quarto período. Tô 50% Nutri, 50% ainda não. Essa semana nós tivemos um caso aí em São Paulo, né, da mulher aquela que estava tomando chá 50 ervas para emagrecer e acabou, infelizmente, acabou vindo a óbito. E isso serve de alerta, né, das pessoas que compram muito produto para emagrecimento pela internet. Tu vê que esse produto ele já estava afastado do mercado desde 2015, não tinha mais autorização para ser comercializado, só que o pessoal não vai atrás, né? Verdade. O pessoal não se Bem informa complicado. realmente. É, quando quer emagrecer e não pensa na questão saúde, né, que é extremamente importante. É, na verdade, antes da estética, a gente tem que imaginar no organismo como um todo, né? A relação do Exatamente. emagrecimento muitas vezes está ligada a questões emocionais, a questões profissionais, a correria do dia a dia. E acho que Sim, primordial, independente de estar acima ou abaixo do peso, é sempre a saúde. é verdade, com certeza. Como é que tá o meu som aí pra ti? Tá tranquilo? Tá bem tranquilo. O teu tá um Uhum. pouquinho baixo pra mim, mas acho que tu que fala baixinho mesmo, né? É, eu falo. É porque se eu falo muito alto, a voz já é muito forte. Aí dá aquele, nossa, chega assusta. Eu acho que Outro vamos dia, começar o nosso cronograma então, Thaís, e aí o pessoal vai entrando depois. sim, eu mandei para eles. Eu ainda comentei bastante hoje. Hoje, bastante gente até me fez bastante pergunta Sim, sobre o emagrecimento, dessa minha relação também com a nutrição. Algumas pessoas que eu chamei nem sabia, né, nem dessa minha nova fase em relação à nutrição. sim, Então, é bem desafiador mesmo. tá. Vamos lá então. O que que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar então sobre os caminhos do emagrecimento efetivo. É, Uhum. a gente sabe que às vezes é muito difícil, a pessoa se estressa ali querendo emagrecer e entra em dieta após dieta e nada dá certo. Então nós vamos falar um pouquinho desses caminhos, o que mais que está envolvido nesse emagrecimento? Por que que às vezes um processo é tão difícil? Por que que às vezes a pessoa diz, mas eu como tão pouquinho, por que que eu não emagreço? Então a gente tem que olhar mais a fundo
O processo de emagrecimento ele é multifatorial. Vocês não prestam atenção que de vez em quando dá um trava-língua aqui, mas é normal. Então, assim, o processo de emagrecimento, ele depende de vários fatores. Então, às vezes, só o fato da pessoa comer pouco, e muitas vezes também a pessoa acha que come pouco, mas quando a gente vai examinar o cardápio, a gente vê que não é bem assim, né? Então, existem vários fatores. Às vezes, não basta só eu diminuir a minha quantidade de comida, às vezes eu não estou sabendo fazer a combinação certa, né, dos alimentos. E tem outros vários fatores também que vão interferir nesse processo. Então, a gente trabalha com as estratégias de emagrecimento acima da média. Eu sou uma estrategista de emagrecimento acima da média. O que é uma estrategista? O nome já está dizendo, né? A gente trabalha com estratégias. Então, tem todo um passo a passo, não é só chegar lá, fazer uma avaliação, te dar um cardápio pronto. Né? Que geralmente nos consultórios é isso que acontece. Né? Então, dentro desse programa, a gente trabalha com estratégias específicas para cada caso, naquela gama de estratégias, depois da avaliação do paciente, eu vou ver qual é a mais indicada para esse momento, qual é a mais indicada para daqui a uma semana, qual é a mais indicada para 24 horas. Né? Então, são várias estratégias que a gente usa, por isso o nome estrategista de emagrecimento acima da média. Porque a gente precisa trabalhar esse metabolismo, acelerar esse metabolismo para que o emagrecimento aconteça. Né? Muitas vezes a gente fica fazendo dieta, e o emagrecimento não acontece. Então, alguma coisa está faltando ali. Sim, o que seria esse emagrecimento acima da média, no sentido do dia a dia, no sentido da execução? São várias estratégias diferentes que você utiliza? Um emagrecimento acima da média, a gente fala em termos de resultados, então nós temos 3 padrões de emagrecimento acima da média. Né? Nós trabalhamos com o padrão prata, que a pessoa perde até 6 quilos por mês. A gente sabe, né, Thaís, que na faculdade a gente aprende que o máximo que você consegue de maneira saudável são 4 quilos por mês. Né? Mas eu garanto que dentro deste método de estrategista, a gente consegue, com toda a saúde, com todo o cuidado, por isso que a gente faz um acompanhamento, apesar de ser em grupos, mas é muito personalizado. Então, nesses 60 dias de grupo, a gente está acompanhando aquela pessoa diretamente. Então, a gente consegue acompanhar no dia a dia para ver se precisa ajeitar alguma coisa, se a estratégia não está dando certo, não está funcionando, a gente consegue ajeitar. Então, a gente faz esse acompanhamento diariamente. Voltando aqui para os padrões, então, o padrão prata, até 6 quilos por mês, o padrão ouro, de 7 a 9 quilos por mês, e o padrão diamante, mais de 10 quilos por mês. Tá, mas como é que eu faço isso sem perder a saúde? Através das estratégias alimentares. Então, nesse acompanhamento de 60 dias dentro do grupo, nós usamos low carb, cetogênica, detox, jejum intermitente. Então, a gente vai fazendo um rodízio de estratégias. Aí a gente volta a falar lá nas fases do emagrecimento. O emagrecimento, ele tem 4 fases. Então, ele tem a fase de confusão metabólica. O que é a confusão metabólica? Eu venho há tempos lá com a minha alimentação, seja ela regrada ou seja desregrada, o meu organismo está acostumado com aquele padrão alimentar diariamente. Aí eu resolvi entrar numa detox, que geralmente é a primeira que a gente faz. Nós vamos estar causando uma confusão metabólica, porque o organismo vai ficar perdido lá, o que está acontecendo aqui? Eu não estou acostumado com esse tipo de alimentos todos os dias. O que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa. Aí ele que estava lá paradinho, no cantinho dele, acomodadinho, nós estamos falando do nosso metabolismo, né? Estava lá paradinho, acostumado, já sei o que vai vir todos os dias, é isso, já sei o que tem que fazer. Aí muda tudo. Aí ele precisa acordar, ele precisa se movimentar e ele precisa trabalhar para ele entender o que está acontecendo. E nesse processo, ele vai aumentar o gasto energético. Então, esse é a primeira etapa do emagrecimento, quando a gente começa, que é a confusão metabólica. Depois nós vamos para a segunda fase do emagrecimento, que é a redução de reservas energéticas. Quando o organismo começa a reduzir
as suas reservas energéticas, que é aí quando está realmente acontecendo o metabolismo. Nós estamos liberando, estamos queimando aquela gordura que estava acumulada ali. Por quê? Porque o organismo precisou se mexer, né? Para se adequar àquele novo processo de alimentação. Só que aí nós ficamos de 7 a 14 dias em cada processo. Então nós não deixamos o metabolismo descansar. Porque quando ele pensa que ele vai se acostumar com aquele processo, que ele vai poder descansar de novo, a gente entra com outro processo. E aí ele precisa fazer todo aquele trabalho de novo. Acordar de novo e se mexer, e é isso que a gente quer, que ele faça direto dentro desses 2 meses. Passado essa fase, a gente entra na fase 3, que é a desaceleração. Então, geralmente a pessoa na primeira e na segunda semana é onde a pessoa mais perde peso. Aí automaticamente o organismo vai se acostumando e ele vai desacelerando. Aí começa a perder menos. Aí nós estamos na terceira fase do emagrecimento. Isso normalmente é o que acontece. Como é que a gente muda isso? Para que ele não entre nesse processo de desaceleração? Fazendo o rodízio das dietas alimentares e usando as medidas antiadaptativas. Tá? A gente não pode deixar o organismo se acostumar com nenhuma das estratégias, que é para ele não pare esse processo de emagrecimento. E a quarta fase que acontece naturalmente no processo de emagrecimento é a fase da estagnação, ou o efeito platô, que é quando a gente para de emagrecer. Se a gente fica muito tempo usando a mesma estratégia, por exemplo, eu estou fazendo low carb há 2 meses, há 3 meses, já não vou mais perder, porque o meu organismo já se adaptou com aquilo ali, já está acostumado, né? Aí eu entro naquele efeito platô, que não consigo mais perder nenhuma grama. Continuo comendo um pouquinho, fazendo a minha low carb, mas não estou emagrecendo mais. Aí nós estamos nessa fase do efeito platô. Então é por isso que o resultado se torna acima da média em relação a várias estratégias que é utilizada dentro do mesmo processo. Exatamente, porque a gente precisa entender o nosso metabolismo, entender o que a gente precisa fazer para que ele não pare, para que ele não se adapte nunca, para que ele esteja sempre gastando, além, trabalhando mais do que ele gostaria, do que ele queria estar acostumado lá no cantinho dele, quietinho, mas nós não deixamos ele, nesse tempo, ficar parado. Nós queremos que ele se mexa. Uhum. Como é que se chega, então? Desculpa, Isso, tem era algo isso a que eu ia falar? perguntar. Sim, como que a gente consegue chegar nesse objetivo em comum em relação a ter os resultados realmente efetivos e acima da média utilizando esses protocolos? Sim. Então, assim, ó, como é que a gente chega nesse resultado acima da média? Através das estratégias. Elas são todas colocadas em passo a passo. Então, eu vou disponibilizar todo aquele material, todas aquelas estratégias, todo aquele acompanhamento, mas isso corresponde a 50%. 50% é a execução do cliente. Porque não adianta também tu ter todas as estratégias ao teu favor, né? Ter ali disponível todas as estratégias, mas tu não aplica. Ou tu aplica uma mais ou menos, a outra tu não aplica. Então, o teu resultado no final, ele vai ser muito relacionado à tua execução durante esse processo. Então, nós usamos diversas estratégias ali com o intuito de desenvolver o máximo desempenho do metabolismo. Nós precisamos acelerar esse metabolismo, que é assim que a gente vai conseguir esse emagrecimento. Nós usamos também estratégias de alinhamento hormonal, porque os hormônios eles fazem parte do emagrecimento e nós conseguimos manipular conforme a nossa alimentação, nós conseguimos manipular esses hormônios, né? Estratégias alimentares, já falei aqui, né, que nós usamos a detox, a low carb, a cetogênica e o jejum intermitente, dependendo do estágio do processo de cada cliente, né? Depois da primeira avaliação, que é individual, aí a gente vai fazer esse protocolo específico para aquele cliente. Uhum. As estratégias anti-desaceleração e o anti-efeito platô, que nós já falamos lá também, né? Sim. As estratégias sacietogênicas, o que é isso? Sabe a compulsão alimentar?
que a pessoa come desesperadamente, não sabe nem por que está comendo. Sim. Então, dentro dessas estratégias, aquela combinação de alimentos vai deixar a pessoa sem fome, a pessoa vai se sentir saciada. Então, naturalmente, vai tirar aquela compulsão alimentar. Porque às vezes a pessoa só em pensar, vou entrar numa dieta, a pessoa já se desespera e já começa a comer tudo, não sabe nem por que está comendo, não é fome. Está Sim, comendo porque está. Sim, a relação E aí do entra a questão comportamento, hormonal né? também, né? Questão Sim, comportamental, a questão hormonal. Então, tudo isso a gente vai trabalhar lá dentro desse grupo. Então, por que a importância de ser em grupo? Porque a gente vai estar ali todos os dias e elas não estarão sozinhas. É um grupo de até 20 pessoas, onde cada uma vai estar ajudando a outra, cada uma vai estar dando força para a outra. Né? Se sim. tem E a um dia relação que não está. motivacional? Sim, se tem um dia que a pessoa não está muito bem, não está conseguindo, a outra está lá para dar força. Ou ela viu que tinha outra ali que também não estava conseguindo, ela já se sente melhor, eu não estou sozinha, é normal. Né? Então a pessoa não vai desistir se, eu não consigo, não é para mim. Não, a gente está ali para se ajudar, para se dar força. Sim, e como é que funciona esse espaço dentro do grupo em si, o espaço fit? Deixa só eu falar um pouquinho mais das estratégias aqui, e aí a gente já entra lá no como é que funciona o Espaço Fit. Então, nós temos ali estratégias de adesão. Eu estou olhando que está entrando mensagem aqui ao mesmo tempo e eu desvio o foco, né? Impressionante. Então, tá. Então, assim, nós temos estratégias de adesão para a execução consistente do programa. Então, a gente ajuda a pessoa, a gente dá estratégias para que ela consiga fazer aquela dieta, porque eu não costumo chamar de dieta. Tem uma frase de uma colega minha que ela diz assim: a gente se alimenta tão mal que quando a gente resolve se alimentar bem, a gente chama isso de dieta. Né? E a palavra dieta, ela causa um efeito, às vezes, meio reverso, né? Porque acaba interagindo com o teu emocional. Então, na verdade, é aprender a se alimentar. E todas essas estratégias que a gente usa é para que a pessoa aprenda a se alimentar direitinho, perder o peso que precisa e continuar a se manter depois desse peso, né? Que é o mais importante. Então, a pessoa vai ter um acompanhamento direto ali. Sim, é necessário, Deixa eu ver né? quem é que Esse entrou aqui. acompanhamento para ajudar. É a Daiane. A Daiane. Sim, E, então esse acompanhamento ele é muito importante. Então a gente faz da gestão emocional, controle da ansiedade, da impulsividade alimentar. Então tem estratégias direcionadas para cada questão ali da cliente. Estratégias de motivação. Do que mais que depende esses sim, resultados? até você, né? Por ser coach, eu acho que tem essa impulsão um pouquinho mais Sim, sim. voltada. E Sim, a isso gente ajuda. precisa agregar, né? Na verdade, a gente Sim, estuda sim. várias áreas para a gente conseguir agregar, né? Para ter um resultado melhor. Outra coisa que influencia também, o ambiente interno, que é aquele processo fisiológico da pessoa, qual é o momento que a pessoa está, e o ambiente externo vai influenciar muito. Então, a gente trabalha estratégias para que a pessoa consiga conviver também com esses dois ambientes. No ambiente externo, imagina, eu estou numa família que a minha família está acostumada a comer as besteirinhas que a gente fala diariamente, ou a minha família está acostumada a comer em grande quantidade diariamente. Então, esse ambiente externo vai influenciar. Se a pessoa está acostumada a comer um prato de macarrão todos os dias, aí de repente ela resolveu que ela vai comer uma salada. Aí tá lá o marido e o filho na mesa com um pratão de macarrão e ela tem que ficar na saladinha. Então, esse ambiente Sim. externo, ele vai acabar influenciando bastante também. E a pessoa precisa saber como se comportar nesse ambiente, né, para conseguir ter o seu resultado. O sistema hormonal a gente já falou, né? Não vamos acabar se repetindo ali. Quanto à questão hormonal, qualquer perturbação, seja do interno ou do externo, acaba influenciando nessa produção hormonal, né? Então pode causar um estado de hiperdosagem, eu posso produzir demais um hormônio, ou ele pode entrar em estado de hibernação, ele não produz mais. Então a gente consegue mexer com isso e não é com medicação, não é com nada, é com uma estratégia de alimentação.
É só combinando os nutrientes certos de cada alimento e fazendo aquelas outras estratégias para alinhar essa produção de hormônios diariamente. Então, é o processo. Falando assim, parece ser muito complicado, mas as estratégias na prática, elas são muito fáceis de aplicar. Sim, até Acho que era porque isso. dentro da Oi? alimentação, o que eu percebo é que, assim, dentro da alimentação já tem todos os nutrientes necessários, né? Então, às vezes, se o foco é diminuição de sódio, se o foco é um aumento de proteína, a questão do vitamina D também, que é uma questão hormonal. Então, Sim, depende muito do fator externo e interno e da força de vontade de com cada um para certeza. chegar no objetivo. Com certeza. E só para completar ali na questão hormonal, o hormônio que mais nos atrapalha e que no momento que a gente vive é o que está em maior produção, eu acho que em 100% das pessoas, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quem é que não anda hoje estressado com essa correria, com os problemas, com pandemia e não sei o que mais, né? Então, o nosso índice de cortisol, ele está lá em cima, né? E o cortisol, ele é responsável por 73% da obesidade. Então, quando a gente consegue, através do alinhamento hormonal, baixar esse hormônio, nós já estamos dando um grande passo para o nosso resultado, né? Ó, o Sim. pessoal está entrando aí devagarinho, ó. Sim. Vamos pegar no final da live. Não, sim, eu vejo que tem muitas coisas que acabam influenciando, né? A relação da comida com a afetividade, com a questão comportamental, a questão do interno, externo, do objetivo principal. E com essa relação interna e externa, eu acho que o primordial é essa relação com a saúde. É obter saúde através do alimento. Eu acho que isso é fundamental. Na verdade, o emagrecimento ele acaba vindo por consequência. Porque a gente trabalha todo o metabolismo de uma maneira que ele vai funcionar muito melhor do que ele está acostumado, depois de todo esse alinhamento, de toda a alimentação certa. Então, nós vamos ter muito mais saúde, nosso organismo em si vai estar funcionando muito melhor e o emagrecimento acontece como consequência. Você viu que muda o foco, não é o foco, eu quero emagrecer a qualquer custo. Vou lá comprar o chá 50 ervas porque eu quero emagrecer. Não, não é assim que funciona. Nós Sim, precisamos atacar todo aquele processo do emagrecimento que vai nos trazer saúde e vamos emagrecer por consequência, né? sim, é necessário, né? Sim, com certeza. E não, eu falei do cortisol porque é o mais importante para nós, mas é uma gama de hormônios que são. Leila entrou ali. Uma gama de hormônios que fazem parte desse processo de emagrecimento. E a gente consegue, através dessa manipulação, consegue atingir a produção de todos esses hormônios conforme a nossa necessidade para que esse processo de emagrecimento aconteça de maneira mais rápida e com saúde, né? Que é o principal para nós. Sim. Que já falamos também das estratégias. Que tu já tinha me perguntado lá, então, como é que funciona o Espaço Fit. Então, o Espaço Fit ele é um grupo de emagrecimento online. Nós trabalhamos com grupo por quê? Porque é mais fácil quando a gente está em uma comunidade onde todo mundo tem os mesmos objetivos, é mais fácil da gente seguir em frente, né? Porque é mais fácil se tu não tá com muita disposição num dia, aí tem a outra ali te dando força. Aí uma postou um prato bonito lá, tu não quer fazer feito, quer postar um mais bonito ainda, né? Sim. Então isso acaba dando uma animada. Então, nós temos assim, a gente faz uma avaliação individual, a pessoa resolve, vou fazer o acompanhamento, eu vou agendar com essa pessoa uma avaliação individual, vou fazer solicitação de exame, se for o caso, da pessoa, vou fazer bioimpedância, vamos ver todo qual é a situação da pessoa para depois ela ir para esse grupo para realmente começar as estratégias de emagrecimento. Então, a preocupação com a saúde, ela vem acima da preocupação com o resultado do emagrecimento, né? Sim, cada um acaba tendo um tempo diferente para chegar dentro desse objetivo. Muitas vezes a Sim, pessoa às vezes começa com exatamente. uma quantidade menor de peso, mas posteriormente acaba tendo uma relação melhor com a alimentação
não induzindo a compulsão, e sim a qualidade. Isso é bem interessante. Exatamente. Porque o fato de eu entrar e perder todo o peso que eu quero na primeira e na segunda semana e sair dali e não fazer mais nada, não significa que eu vou permanecer magra. Daqui um mês, 2 meses, vai estar nos chamando de novo porque o peso voltou. Então, por isso que precisa toda essa preparação. Dentro do grupo, a gente faz uma aula por semana. Então, é uma aula mesmo. Vou trocar estratégia, vou fazer uma aula inteira sobre aquela estratégia, explicando como funciona, o que, que vai acontecer dentro do teu organismo, como que vai se dar o teu processo de emagrecimento dentro daquela estratégia, por que, que ela é assim. Porque a pessoa entendendo o que, que ela está fazendo, por que, que ela está fazendo, é mais fácil dela seguir, porque ela sabe o que está fazendo. Então, é uma decisão consciente. Não adianta eu só ir lá, olhar para a pessoa e passar um cardápio. A pessoa não sabe nem por que ela tem que comer aquilo, por que ela tem que misturar A e B, por que ela não pode misturar B e C, né? Então, tudo isso é explicado dentro dessas aulas que a gente tem uma vez por semana. E no grupo do WhatsApp, a gente tem o suporte diário, porque eu não faço o diário alimentar é dentro do grupo. Então, elas postam tudo que elas comem durante o dia, elas postam ali no grupo. E aí eu vou ali e analiso. Ó, isso aqui não precisava. Essa quantidade aqui podia diminuir um pouquinho. Quem sabe a gente troca esse alimento aqui. Então, a gente está fazendo isso todos os dias. Então, são 60 dias que a pessoa está ali com aquele acompanhamento diário. Sim, isso acaba fazendo bastante diferença, principalmente porque quando a pessoa, mesmo que a alimentação não esteja de uma maneira 100% correta, com essas correções diárias, consegue ser um emagrecimento mais efetivo, com mais Exatamente. qualidade. E isso faz bastante diferença. Não, esse acompanhamento faz toda a diferença. E a pessoa aprende também muito sobre alimentação para se manter depois que sai do grupo, né? Então ela vai levar para a vida. Quando a gente faz as aulas, depois eu passo em PDF o material que eu usei na aula, que é para elas terem guardado. Para se precisar fazer uma consulta, daqui a uns meses não estou mais em acompanhamento, mas eu tenho aquele material ali todo guardado. Então eu sei exatamente o que fazer, o que, que eu preciso fazer. Eu já sei por que, que eu estou voltando a emagrecer e sei também o que, que eu preciso fazer para parar. Sim, e esse Não, o café acompanhamento, ficou mesmo gelado já. ela tendo esse acompanhamento ou tendo esses materiais, sempre é bom retornar, refazer os exames bioquímicos, fazer uma análise completa de anamnese, identificar novamente onde está o estado atual. Isso ajuda muito Sim, quando tem sim, esse tipo com de certeza. acompanhamento. Eu digo assim, que a pessoa quando entra no espaço fit, ela entra 60 dias que ela vai ficar ali de mão dada, mas é de mão dada mesmo, porque se chegar um dia a pessoa, a Thaís não postou nada, eu vou lá e vou chamar a Thaís. Oi, Thaís, tá tudo bem aí? Então a Não, pessoa isso vai se aí. sentir na obrigação, né? Se Sim, mas ficar isso é muito quietinha ali, interessante. não se ficar muito quietinha ali, não postou nada, poxa vida, a Thaís não está acompanhando, a Thaís não está fazendo hoje. E principalmente nessa Então, relação da comida sim, com o cortisol, com a questão do trabalho diário, da correria do dia a dia, principalmente para mim que estou aqui em São Paulo, acaba sendo um pouquinho maior, trânsito, às vezes 3, 4 sim, horas. Então tem essas relações também que, querendo ou não, a gente acaba não focando no principal, que é a qualidade de vida, a questão da saúde, do emagrecimento, e acaba fazendo parte meio que de um dia a dia ou de um automático. Isso é um é, desafio bem grande para quem reside em São Paulo. Sair da zona de conforto e principalmente sair dessa questão do automático. é. Imagino que aí seja bem mais difícil, né? Porque aí é bem mais corrido do que aqui. É, é bem corrigido Ontem eu mesmo. estava conversando com uma cliente e ela me dizendo assim, ó, eu não vou refazer esse mês porque fevereiro eu tô de aniversário, março o marido tá de aniversário, abril não sei quem tá de aniversário, não, só um pouquinho. Festas de aniversário, aniversário de casamento vai ter sempre. Então, o teu projeto ele precisa caber dentro da tua vida. Tu não vai nunca, tu vai conseguir parar a tua vida para entrar num processo de emagrecimento. Se a gente for Sim, ficar esperando as coisas ficarem calmas, eu ter tempo, isso não vai acontecer. Então, esse sim. processo, ele precisa caber dentro da tua rotina.
E né? mesmo que a pessoa consuma uma vez ou outra, eu imagino que faça Exatamente. diferença ali, mas que não faça uma diferença completa no sentido geral. Também tem a relação da atividade física, que também acaba complementando, o dia que teve a alimentação um pouquinho, mas em relação aos aniversários, em relação aos doces, que complemente com alguma atividade que gosta, que se sinta bem. Sim, Isso ajuda exatamente. Até porque bastante. não vai ser um aniversário todos os dias, né? Sim, E se eu sim, estou num processo há 10 dias, 15 dias, um mês, não é porque eu fui num aniversário que eu perdi todo o processo, né? sim. Então, É toda uma essa constância, né? conscientização a gente faz muito dentro do grupo. Sim, isso faz muita diferença, porque a maioria das pessoas, hoje em dia, dentro desse automático, essa relação do correr diariamente, em busca de várias coisas ao mesmo tempo, de uma alimentação um pouco mais fácil, muitas vezes tem essa necessidade de ter um acompanhamento mais próximo para chegar ao objetivo que muitas vezes ela deseja, Sim. mas que acaba não conseguindo alcançar. E ainda bem que tem você para nos ajudar. Estamos aqui para isso. Falamos ali do suporte diário, né? O que mais que a gente. Cada estratégia tem a sua sugestão de cardápio. Nós não trabalhamos com um cardápio quantitativo. Então, eu não jamais vou te dizer, ó, tu tem que comer 2 colheres disso, 2 colheres disso. Não. Tu tem uma lista de alimentos permitidos dentro de cada estratégia. Dentro daqueles alimentos permitidos, tu vai comer o suficiente que te sacie. Como a gente já fez aquela combinação dos alimentos para te dar mais saciedade, tu não vai precisar comer um monte para ficar saciada, né? Mas tu não vai também Assim, precisar ficar com fome. Ah, eu comi um bife de 100 gramas, mas eu queria comer mais meio. Tudo bem, come mais meio. Não está escrito ali que só tem que comer um bife de 100 gramas. Não, não é assim que funciona, né? uhum. É mais a Então, relação do alimento em si, né? sim, da qualidade, da combinação certa dos alimentos para cada dieta e não a quantidade, né? Não a quantidade de calorias. Na low carb e na cetogênica, a gente conta os carboidratos. Mas se tu quer estar ingerindo 1.200 calorias, tu pode continuar ingerindo 1.200 calorias, só vai diminuir o carboidrato, né? Então, isso dentro Ah, que legal. dentro da aula da low carb, a gente explica tudo isso, como é que tu faz para diminuir o carboidrato, continuar com aquele mesmo quantia de calorias, para que tu não sinta fome. Então, a pessoa Sim, não vai sentir fome. Se estiver sentindo fome, alguma coisa está errada. Então, a gente precisa dar uma olhada nesse cardápio, porque alguma coisa não está funcionando. sim, e principalmente essa relação da contagem de carboidrato é para a vida. É, a contagem de carboidrato faz com que todo mundo tenha um acompanhamento bem mais próximo e consiga compreender a real necessidade e o significado do carboidrato. Então, Sim, e no momento que ajuda a pessoa bastante. entende o porquê disso, né? Que não é só o perder peso, que é tudo que vai mudar dentro do teu metabolismo, tudo que vai melhorar dentro do teu metabolismo. Aí fica mais fácil da pessoa acompanhar e realmente leva para a vida isso, né? Eu sou Sim, a causa viva disso. Eu já fico pensando como é que eu comia tanto assim. Aonde que cabia? Como que cabia tudo isso? Não tem necessidade nenhuma. Ao mesmo sim, tempo, eu não preciso deixar de comer nada do que eu sinta vontade. Claro que eu não vou comer batata frita todos os dias, 1 quilo de batata frita. Mas se lá de vez em quando eu sentir vontade de comer uma batata frita, eu vou tranquilamente comer a minha batata frita, porque eu já basta venho na realizar a alimentação contagem. regrada. Hã? Basta realizar a contagem de carboidrato, dá certo. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então a gente tem a sugestão de cardápio, a gente tem a lista de compra também para cada estratégia. Então a pessoa não tem como se perder. O projeto é todo esquematizado, é todo com as estratégias, é só seguir o passo a passo. Eu trabalho com muitas receitas, eu tenho vários e-books de receitas, então eu disponibilizo para elas dentro do grupo também. Se é receita low carb, se é receita cetogênica, receita detox. Então eu já tenho vários e-books que a gente disponibiliza para elas. Então é um amplo material que elas ficam para elas, né? Não é assim que tu comprou um curso que tu tem 1 ano de acesso. Não, aquele material ele é disponibilizado dentro do grupo do WhatsApp e a pessoa salva do jeito que quiser. Se quer imprimir, se quer guardá-la numa pasta, ela vai ter aquele material ali pro resto da vida para ela fazer consulta.
né? Isso é muito bom, né? A pessoa acaba levando ou retomando esses processos com frequência e compreendendo as necessidades de acordo com o que ela já executou, de acordo com o que precisa executar, a análise da questão da substituição de alimentos. É bem interessante. Sim. A palavra-chave é a compreensão. E quando a pessoa compreende o porquê daquilo ali e começa a colocar, fica muito mais fácil para colocar em prática. Quando tu sabe por que tu está fazendo aquilo ali, né? E uma das estratégias que a gente tem dentro do Espaço Fit é o Day Turbo, que a gente chama o dia D do emagrecimento. Então é aquele dia que tu dá aquele up no teu metabolismo. Naquele dia tu vai botar ele trabalhar aceleradamente, né? Uhum. Então, dependendo, é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu vou tirar esse dia, que vai ser o meu dia D do emagrecimento. Então, são 24 horas que eu vou ficar focada ali naquelas estratégias. E neste dia, a pessoa pode perder até 2 quilos, assim, em 24 horas, fazendo essa estratégia do Day Turbo. Claro que não é uma estratégia que vai fazer todos os dias, até porque é só líquido. Não vou dar spoiler aqui, né? Isso a gente ensina lá no grupo como é que se faz. Mas, Sim. se fosse uma coisa que desse para fazer todos os dias, ia funcionar no primeiro, no segundo, no terceiro, o metabolismo já o quê? Se acostumou. Então, ele já não vai reagir. Então, por isso que é uma coisa que a gente faz esporadicamente, o day turbo. Porque aí o organismo dá aquele up, dá aquela enxugada rápida e a gente segue no processo lento com as outras estratégias. Sim, ajuda bastante, né? Na questão de eliminação de toxina. Sim. Bem Não, e aí interessante. quando a pessoa vai lá e faz uma estratégia de 24 horas e perde até 2 quilos, aquilo dá um ânimo na pessoa que ela quer seguir para perder mais, né? Então aquilo dá muito mais força para a pessoa continuar nas estratégias, sabendo que vai seguir mais rápido no seu objetivo. E aí, como a gente fala da parte emocional, a parte emocional ajuda muito, né? O cortisol baixa e o organismo emagrece. Que bom. Esse é o intuito do grupo. Sim, esse é o nosso objetivo final. A questão do espaço fitness, além da disponibilização das receitas, dos materiais em PDF, da questão da substituição, ainda a questão do dia turbo, para turbinar essa relação com o emagrecimento. Também tem a questão do coach, do acompanhamento diário. Então, são bastante informações bem efetivas para que tenha um resultado acima da média. Eu acho que Sim, isso mas eu, na ajuda verdade, bastante. eu tenho tanto material que eu não consigo colocar tudo nas 8, porque são 8 aulas, né? 2 meses, uma aula por semana, são 8 encontros. Então tem muita coisa que eu não consigo abordar na aula, mas aí eu disponibilizo os material para elas igual, né? E Sim, durante o grupo do WhatsApp, às vezes a gente se fala lá, conversa lá, traz uma dúvida, traz outra dúvida. Então não é engessado ali, naquela é aquilo ali e deu. Não. Então sempre tem sim. informações novas, né? Tu sabe que todo dia aparecem informações novas, a gente vai lá e divide. Sim, até a questão também do aprendizado, quando vem à tona essas relações entre chás e um óbito, traz as pessoas voltadas um pouco mais para a relação com a saúde. Eu acho que isso acaba se tornando uma discussão diária e que dúvidas a todo momento acaba surgindo. E que bom que Sim. tem você para tirar essas dúvidas através de informações de artigos científicos, com análise mais próxima da saúde. Então faz toda a Uhum. diferença do disse, não me disse, de uma opinião ou de uma coisa um pouco mais a fundo, que é a Sim, questão de uma análise mais profunda da informação da saúde e do emagrecimento. é verdade. Isso faz toda a diferença. E Sim, conhecimento eu passo demais, demais da conta, assim, ó, dentro do grupo. Então é muita informação, por isso que eu já mando o material para elas guardarem, porque às vezes não grava tudo ali na hora, né? Sai da aula, daqui a sim. pouco esqueceu alguma coisa e tem o material todo ali para fazer consultas para. Sim, ou até mesmo a questão da opinião das pessoas que são próximas de casa, dos familiares que muitas vezes têm dúvida, o porquê que está na relação em dieta, sendo que muitas vezes é uma reeducação alimentar, tem a relação também
de que tem dúvidas de muitos materiais que acaba recebendo, a informação que isso é melhor ou que isso é pior, e também acaba desmistificando a relação do emagrecimento com a comida. Sim, Imagina que o emagrecimento é somente a questão do alface, a questão da salada, e é bem mais que isso. Eu acho que é uma alimentação não só é do muito mais que organismo, isso. quanto das células. Sim. Isso É é uma muito mais que relação isso. bem Às vezes importante. não resolve só eu diminuir a minha quantidade de comida, comer só a saladinha. Se o resto dos elementos não estiver sendo controlados, o emagrecimento não vai acontecer. Por isso que as pessoas às Sim. vezes ficam até anos fazendo dieta e não conseguem chegar no objetivo. Sim, principalmente também a relação de anemia, essas patologias, então acaba influenciando também, né? Exatamente. Cada estratégia a gente tem que cuidar o tempo que vai fazer, porque a gente sabe que se ficar, por exemplo, a cetogênica, se eu ficar muito tempo fazendo a cetogênica, como ela é um pouco mais restritiva, eu vou ter um problema. A primeira coisa que tu sente numa cetogênica muito longa é unha e cabelo. Tu começa a sentir o teu cabelo mais quebradiço, tu começa a sentir a tua unha tá mais fraca. Então é uma coisa que tu não pode te alongar, né? E mesmo durante o processo da cetogênica, tu precisa ter cuidado de usar vários alimentos para não entrar nessa desnutrição, né? Sim, é Então isso tudo é necessário. acompanhado de perto, assim, do dia a dia, né? Sim. Até para saber, né, se a pessoa está se adaptando dentro do grupo, se conseguindo Exatamente. compreender essas informações. Então, o Espaço Fitness acaba ajudando em todos esses aspectos, né? Porque muitas vezes Eu tem tenho uma aquelas cliente, dúvidas. eu tenho uma cliente que essa semana, ela tá no terceiro dia que ela postava o prato lá dela lá, a salada dela era sempre alface, brócolis e couve-flor. No terceiro dia eu chamei. De vamos variar isso aí, porque senão não vai dar certo. Se é para ficar 14 dias em cetogênica, comendo sempre alface, brócolis e couve-flor, onde é que estão os outros nutrientes, né? Então vamos ter problema. E a gente conhece, a gente já sabe que vai dar problema logo ali adiante, né? Então a gente já chama atenção, não vamos colorir esse prato. Tem mais N variedades dentro de uma cetogênica ou dentro de outra estratégia que a gente possa acrescentar naquele prato para que não fique reduzido aquilo ali, porque isso é uma redução de nutrientes, né? E redução de Sim. nutrientes vai dar problema logo ali na frente. No dia seguinte, praticamente, né? O nosso organismo acaba sentindo de uma maneira bem rápida No essas dia seguinte, o mudanças. prato dela tinha 7 opções na salada. Aí, tá vendo? É isso que é bom ter Aí um imagina se ela acompanhamento. só tivesse levado o cardápio para casa, eu não ia saber como é que ela estava se alimentando, né? Sim, Sim, e ali é, dentro do grupo eu tenho como acompanhar. sim, essa relação do acompanhamento mais próximo traz com que a gente, com que todo mundo, né, na verdade, que faz esse acompanhamento, tem uma visão um pouco mais ampla e um conhecimento, muitas vezes, da lista de substituição de alimento que nunca teve Sim. nem o prazer de experimentar. Então, Uhum. também tem isso que pode ajudar bastante. É, muitas vezes a pessoa diz que não gosta, né? É normal do ser humano, né? A pessoa às vezes diz que não gosta, mas na verdade nunca experimentou, né? Eu sou Aquele uma alimento. dessas. É, não gosta, mas Eu não não. experimentou. Isso, Tá, mas o que que tu não Giló. gosta? Tu experimentou? Não, nunca experimentei, mas não gosto. Como É, assim? eu tenho essa resistência muitas vezes com Giló, nunca experimentei. Mas por todo mundo falar que é ruim, eu olho pra ele e imagino, você não é tão bom. Pois é, pobre do Agiló, ele não tem culpa, né? É, eu tenho essas questões também, acredita? Mas a gente vai desmistificando algumas. Antes era Sim, com sim, nós vamos couve, melhorando, né? isso aí antes era com couve-flor, aí fui me adaptando. Também tem a questão, assim, do próprio paladar em si. Antes eu tomava café com bastante açúcar, depois eu eliminei o açúcar. E você vê que quando você acaba ingerindo novamente o açúcar, você vê que o paladar já não é mais o mesmo e você sente um doce muito forte. Então, essa Exatamente. E relação sente a acaba diferença no ajudando. funcionamento do organismo também, Sim, né? sim, Mas até o sim, nosso próprio paladar a gente vai educando, né? sim, A gente ensina ele a gostar das coisas. E por que que é mais fácil? Quando a gente aprende, porque eu não gostava de mamão, alguns anos atrás eu não gostava de mamão. Até eu entender o que que o mamão ia me trazer de bom para o meu organismo e hoje eu amo mamão. Eu só não gostava muito da carinha dele, hoje eu sei que ele é maravilhoso. Só sim. um exemplo, né? Sim, é com tudo, né? A gente tem aquela resistência inicial
realmente, quando você toma um café sem açúcar ou come uma mamão pela primeira vez, nem sempre é o melhor dos melhores. Sim, Mas a questão de você manter e ir tentando e tirando essa resistência faz com que os processos e consiga continuar com uma maneira um pouquinho mais clara. E de repente, quando você vai se dar conta, já está gostando do mamão, já está gostando do café sem açúcar, e já é faz parte do verdade. dia a dia, e você acaba já não sentindo essa diferença, né? Sim, é verdade. É bem assim que acontece. Thaís, vamos falar um pouquinho então do funcionamento do Espaço Fit, porque nós Sim. temos 10 minutos só mais de live, o Instagram já nos corta aqui, né? Se nós Uhum. pudéssemos, nós ficaríamos aqui conversando mais uma hora, né? A Mas o, nutrição acho que é todo dia, acho que eu consumo, respiro. o Instagram nos encerra aqui, daqui a 10 minutos. Uhum. Então, vou falar um pouquinho sobre como é que funciona. E nós estamos abrindo agora, né, as inscrições para mais uma turma do Espaço Fit, turma 5.0 agora. E a gente preparou um desconto especial para quem fizer até amanhã, o meio-dia, a inscrição. Então, o pessoal, mesmo o pessoal que não está aqui assistindo a live, mas que vai saber Uhum. depois, todo aquele pessoal que estava lá na lista de transmissão, que não conseguiu chegar a tempo na live, Sim. né? Mas que nós vamos passar para eles depois essa oportunidade. Esse desconto ele vale até amanhã, o meio-dia. Então, nós já falamos o que que tem dentro do Espaço Fit, né? Acredito que não faltou falar nada. Então, nós temos o valor, hoje, o valor do Espaço Fit, 60 dias de acompanhamento, é R$ 797, e nós estamos liberando, até se a Thaís quiser colocar ali no chat, Coloco. o link do produto, que está com Uhum. um desconto de R$ 100 até amanhã, ao meio-dia, e o link do grupo do WhatsApp, que é o grupo de pré-inscrições, que a pessoa vai entrar lá e aí vai nos chamar, se quiser já fazer, clicar no link e ir direto, ou se está com alguma dificuldade, pode nos chamar lá no grupo de pré-inscrições, que nós estamos ali as Sim. duas, eu e a Thaís, para acolher essas pessoas e para ajudar a fazer essa inscrição. Sim. Então, assim, ó, as inscrições elas vão ficar abertas até sexta-feira, que eu não sei que dia é sexta-feira, dia 11, Hoje, se eu não me engano, é dia 11. isso, hoje é dia 8 e isso é dia Isso. 11. Então, as inscrições elas estarão abertas até sexta-feira, mas esse desconto de R$ 100, ele é válido até amanhã, quarta-feira, ao meio-dia. Tá? Então, se entrar ali 12:01, clicar ali, vai dar link inválido, porque já não vai estar valendo. Aí só vai conseguir fazer pelo valor cheio dos 60 dias de acompanhamento. Sim, é interessante, é muito interessante essa relação do acompanhamento, porque dá um ajuste em relação à saúde bem importante, né? Isso que às vezes a gente no dia a dia não consegue fazer esse acompanhamento mais próximo e ter uma análise um pouco mais crítica em relação à comida, com essas questões do imediatismo, essa questão da internet, de você pede porque você tem aquele desejo no momento, então ajuda Sim, bastante. sim, as informações na internet existem informações de tudo que é tipo, né? E nem sempre as pessoas têm disponibilidade de tempo para ir checar o que é verdade e o que não é verdade. O que dá para confiar e o que vai ser um chá 50 ervas da vida, né? Essa relação assim de simplesmente consultar no Google não é voltado para a saúde, é voltado para a Sim, questão sim, com leiga, né? certeza. Então a gente tem o Google Med, a gente tem outras ferramentas em que faz uma análise um pouquinho mais crítica e mais próxima da saúde através de artigo científico. Então não é nem sempre que você olha pelo Google ou pela internet alguma informação e de fato ela é real e é verdadeira. Muitas vezes é Sim. só uma questão de opinião sem uma Uhum. informação um pouco mais concreta. Quanto ao grupo, Thaís, eu faço atendimento individual também, claro, mas o resultado maior é sempre dentro do grupo. Justamente por causa deste apoio, né? Por causa Uhum. da companhia ali, da comunidade. Então, sempre as pessoas têm um desempenho melhor, um resultado melhor dentro do grupo. Então, não vale a pena. Sim. Hoje eu cobro uma consulta individual R$ 200.
Mas aí tu passou na consulta, tu fez a avaliação, tu foi para casa com uma sugestão de cardápio, e aí, tipo assim, agora eu tenho que me virar sozinha. Então tu acaba não tendo aquele rendimento que tu poderia ter estando dentro do grupo. Então por isso que compensa mais a pessoa estar dentro do grupo com esse acompanhamento diário durante os 60 dias. Sim, com certeza. Eu acho que traz essas questões de ter uma proximidade, essa relação bem mais profunda em relação à comida, em relação aos alimentos, até a questão de uma análise sua em analisar, em conseguir, opa, tá faltando nutriente, não tá, isso ajuda Exatamente, bastante. Isso é o exatamente. primordial e essencial, na verdade, né? Às vezes, muitas vezes, a gente no automático ali vai lá e simplesmente come e não olha nem para o que está comendo. Então, o acompanhamento ajuda Isso é nesse tão processo. automático que essa semana tinha uma cliente que ela estava em jejum e ela, 10 horas da manhã, ela comeu uma banana. Ela não pensou, ela não se ligou, ela simplesmente passou pela banana, pegou e comeu. Quando ela mordeu, opa, eu estava de jejum. Ela não estava com fome, era automático. Ela passou na cozinha, pegou a banana e comeu. Tu viu, tu estava com fome? Não, eu não estava com fome. Eu simplesmente me esqueci que eu estava de jejum. E como é o hábito, eu passei pela banana e peguei e comi. E quantas coisas na volta do dia a gente não acaba comendo no automático. Sim, sim, tem bastante coisas que às Miriam vezes a entrou gente ali. Oi, acaba fazendo. Miriam. Enfim, Oi. tem bastante coisas que as pessoas acabam fazendo, ainda bem que é uma banana, né? Que é Ah, ainda rica bem que era uma banana. em Thaís, eu vou tirar micronutrientes. eu vou fazer uma foto aqui da nossa tela, só um pouquinho. E aí eu vou postar, porque o nosso horário aqui está quase acabando pelo Insta, né? Então A eu vou hora que a postar assim que Miriam nós. entra, o pessoal começa a entrar no Instagram Pois nos é, né? derruba. Por mim, eu ficaria aqui até as 10 da noite tranquilamente esperando o pessoal entrar, né? Assim, Mas não dá, o Instagram nos limita a 1 hora. Então eu vou postar essa imagem da nossa live agora lá no Instagram. Para quem de repente vai continuar vindo gente atrás da live, né? E vai ver que a live já foi, já acabou, e a pessoa uhum, pode interagir ali nos comentários, né? Nos chamar, de repente a gente coloca, não pode colocar no Instagram, né? O link. Mas se a pessoa comentar eu quero ali, aí a gente manda o link para a pessoa no direct para ela sim, entrar sim, para o grupo para ter mais informações. sim, com certeza. A gente espera lá. Alguma dúvida? Será que ficou, Thaís? Alguma coisa? Pessoal que está ali ainda quer perguntar alguma coisa? Temos alguns minutinhos ainda. Não, acho que está bem claro, né, essa relação do emagrecimento com a relação da saúde, dos métodos que você utiliza, das questões do coach que também nos ajuda a manter ali dentro do foco principal, do objetivo principal, que às vezes a gente Sim. começa focado e no meio do caminho a gente acaba desviando, acaba colocando muitas desculpas. Então, eu acho São os que não tem. sabotadores que nós chamamos, né? Dentro do grupo a gente fala também sobre isso, sobre os nossos sabotadores, que todos nós temos, alguns mais, alguns menos, mas todos nós Sim, temos, então, para a gente aprender a entender quem são eles e como nos desviarmos deles, né? Que é para dar continuidade sim, ao nosso processo. sim, isso ajuda bastante. Sim, com certeza. Eu acho que era isso. Então, agradecer ao pessoal que nos assistiu ali. Uns entraram e saíram. Na verdade, ficou um rodízio aqui, né? Sim, sim. É, eu tava cuidando ali, era o rodízio. Ó, quando um entrava, o outro saía. Digo, mas agradecer ao pessoal que assistiu pelo menos um pouquinho aqui dessa live. E agora nós vamos postar o post lá no Instagram. E aí, quem tiver interesse pode comentar ali, eu quero, e a gente manda o link para entrar no grupo do WhatsApp para ter mais informações. Isso aí. Era isso, Thaís? Era isso. Nosso pessoal. Até a próxima live, então. Vamos marcar outra em seguidinha, né? De repente, num horário diferente. Sim, é interessante. Aqui em São Paulo é bem concorrida essa relação de horário, é bem incisível porque tá todo mundo meio que correndo, alguns tentando chegar em casa. Sim, Então, sim. Muita gente nem chegou em casa ainda. sim, aqui a gente no trânsito sofre. A Miriam, ela 34 está nos horas. assistindo lá do Chile, Thaís. Aí, tá vendo, Miriam?
A Miriam já é Não tem cliente. trânsito. Está nos assistindo lá do Chile, viu? Nós somos internacionais. Que chique. Então tá, Thaís, era isso, né, por Tá hoje. bom. Obrigada pela tua Sim. parceria aí na live. Vamos Ai, marcar outra já. obrigada. Obrigada, obrigada, Miriam. Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer o pessoal. É um desafio bem grande a relação do emagrecimento, mas com acompanhamento a gente consegue chegar lá. Com certeza. Ficaremos aguardando o pessoal, então. Tá Beijo, bom. boa noite para todos Beijo, que nos boa noite. assistiram aí. Tchau.